Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui, mais uma terça-feira com a Sociedade Paulista de Infectologia. Essa é uma atividade que nós já iniciamos há aproximadamente um ano já, praticamente, né? Foi em maio do ano passado, começamos as primeiras apresentações e durante toda a pandemia a gente já se consagrou aqui nas terças-feiras, às 8 horas da noite, muita gente já tem seguido a gente aí. Então, muito obrigado. Só uma informação: as aulas ficam gravadas no YouTube e também no site da Sociedade Paulista de Infectologia. É gratuito, só entrar no site da Sociedade, aba Educação Continuada, lá vocês encontrarão todas as aulas gravadas e fica à disposição lá de vocês. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Estamos com 235 participantes. Então, vamos dar início. Queria apresentar a moderadora dessa mesa, a doutora Karen Morejon. A Karen é diretora da Sociedade Paulista de Infectologia e também da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Então, doutora Karen, muito obrigado aqui pela presença. Já cumprimento aqui os professores Alexandre, professor Carlos Carvalho, que muito queridos, amigos aí de longa data. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Karen, a seu comando aí a atividade. Vamos lá. Boa noite, eu agradeço esse momento de nós podermos conversar aqui sobre esse assunto tão relevante, né, que é sobre o manejo dos nossos pacientes que têm COVID, tanto na enfermaria quanto na UTI. Tenho plena certeza que essas duas aulas serão de grande importância para as nossas conduções clínicas aí nesses casos que têm nos dado tanta dor de cabeça, né, e tanta tristeza também em alguns cenários. Então, esse primeiro momento vai ser feito pelo Dr. Alexandre Naima Barbosa, ele é chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e também ele é consultor para a Covid-19 da Sociedade Brasileira de Infectologia e da IMB. Alexandre, com você. Muito boa noite, Karen, muito boa noite, Eduardo, querido amigo Carlos Roberto, com quem a gente vai dividir hoje as palestras. Então, é um grande prazer estar com os amigos da Sociedade Paulista de Infectologia. Nesses próximos 30 minutos, eu vou tentar fazer uma revisão da atualização do manejo clínico das formas moderadas e graves, que são as formas iniciais que nós fazemos a hospitalização dos pacientes com Covid-19. Em relação aos meus conflitos de interesse, a Karen já me apresentou, sou chefe do Departamento de Infectologia aqui da Unesp, trabalho no Hospital das Clínicas aqui da nossa faculdade, coordenando uma equipe técnica ambulatorial de enfermarias, e também sou consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira para a Covid-19. Tenho diversos patrocínios da indústria, tanto diretos quanto indiretos, mas para essa apresentação eu não recebo nenhum honorário e não tenho potenciais conflitos de interesse. Então, nós vamos tentar fazer nesses próximos 30 minutos uma revisão sobre temas básicos de epidemiologia, fisiopatologia da Covid, para entrar na questão de classificação em formas clínicas, que é muito importante para entender qual paciente tem necessidade, tem critérios de internação e como fazer o manejo global da Covid hospitalizada em enfermaria, e falar alguma coisa sobre tratamento específico nessas formas hospitalares internadas em enfermaria. Então, hoje nós estamos completando exatamente 14 meses da pandemia declarada, foi em 11 de março do ano passado, já são praticamente 160 milhões de casos no mundo todo, com 3,3 milhões de óbitos, dados de hoje, agora há pouco, que eu peguei, e como vocês podem ver, com esses 3 milhões e 300 mil óbitos, a pandemia Covid-19 se constitui a quinta maior pandemia em termos de mortes absolutas, perdendo da varíola, da peste negra, da gripe espanhola e da pandemia do HIV/AIDS, que nós ainda estamos em andamento. Então, isso mostra a magnitude do problema.
O Brasil é o segundo país em termos absolutos no ranking de óbitos totais, perdendo apenas dos Estados Unidos, mas cabe o comentário de que, por conta da vacinação em massa naquele país e com vacinas com alta eficácia, nós estamos cada vez mais nos aproximando dos Estados Unidos em número total de óbitos, e não será surpresa se até o final do ano, infelizmente, o Brasil suplantar os Estados Unidos, em que pese que o Brasil tem quase metade da população americana, então esse é um fator bastante preocupante. O Brasil atualmente é o terceiro país dos mais populosos, dos países que têm mais impacto da pandemia, em relação à taxa de morte por 100 mil habitantes, né? Então, o número de óbitos por 100 mil habitantes já está em quase 200 óbitos por 100 mil habitantes, e recentemente nós vemos que, apesar de uma discreta melhora nos números de óbitos, né, e que pese também a condição trágica que está acontecendo na Índia, o Brasil ainda é um país que tem uma média móvel de óbitos diária muito alta, e tudo vai depender dos próximos dias que nós estamos vivendo em relação a um balanço entre a flexibilização que está acontecendo das atividades econômicas, das atividades sociais, versus o cumprimento das normas de prevenção, porque se nós não fizermos isso, infelizmente, no futuro próximo, a gente pode ter um repique, terceira onda, quer seja o nome que se dá. Eu estou dizendo tudo isso porque existe um motivo, né, para que nós estejamos vivendo essa tragédia em termos de óbito de Covid no Brasil, que vai ficar para a história. Primeiro é a questão da banalização das regras de flexibilização por grande parte da população, a falta de unidade de discurso federativo entre as esferas federais, estaduais e municipais sobre o que deve ser feito em prevenção, e que para nós, obviamente, é muito claro, né, o uso de máscara, distanciamento social. As medidas restritivas muitas vezes são feitas de formas adaptadas ou incompletas, levando à não eficácia, e, no que tange mais a essa apresentação, muitas vezes são adotados protocolos de tratamento sem qualquer comprovação científica, o que acaba confundindo a população e acaba, obviamente, levando a maior risco de Covid grave ou mesmo de Covid fatal. Nós temos na mídia insistentemente, essa é uma reportagem que eu coloquei aqui, uma das muitas que todos nós, né, da Sociedade Paulista, da Sociedade Brasileira de Infecto, Associação Médica Brasileira, a gente cansa de ir na mídia para falar sobre a necessidade de uma abordagem científica da Covid, e isso é um motivo muito importante pelo qual a gente ainda enfrenta dificuldades. Tem também outros pontos, que é a vacinação em ritmo extremamente lento, muito aquém do que seria necessário, e tem também a questão da variante P1, que tem o seu papel, não é só ela, mas algum papel ela tem em relação a tudo isso. Então, entrando no tema propriamente dito, vocês sabem muito bem que a Covid é uma doença de transmissão respiratória, principalmente transmitida por gotículas, contato menor que 1,5 m, 2 metros, né? Então, a pessoa espelha a gotícula com a pessoa suscetível, também pode ter transmissão por contato. Mais recentemente, a gente sabe da importância da transmissão por aerosol, que a gente já sabia do ambiente hospitalar, mas isso, relembrando um pouquinho da virologia, né? Esse é o SARS-CoV-2, aqui é a spike, que faz a ligação com a proteína, com o receptor de angiotensina 2 humano, mas isso para entender a fisiopatologia, que é fundamental para a gente chegar no manejo. Então, o SARS-CoV-2, ele entra aqui pela via respiratória, ele infecta as células da mucosa respiratória alta, do nariz, da garganta, e vai levar a uma inflamação desse tecido, uma infecção de vias aéreas superiores. Essa célula infectada vai vai replicar o SARS-CoV-2, que vai ser reconhecido como uma célula apresentadora de antígeno, macrófago, uma célula dendrítica, que vai sinalizar para o linfócito TCD4, o linfócito T auxiliar, T helper, a fazer tanto uma via de resposta imune celular, que parece ser cada vez mais importante na resposta contra o SARS-CoV-2, uma resposta T citotóxica, ativando o linfócito TCD8, mas também, não menos importante, a gente não sabe o peso dessas duas, mas também muito importante, uma via de ativação humoral, com a produção de anticorpos neutralizantes, e se a pessoa fizer isso, aí sim nós teremos apenas uma gripezinha, apenas um resfriadozinho, mas se isso não for competente, nós vamos ter evolução para as Covids, para as formas de Covid que a gente vai falar daqui a pouco, que é a Covid moderada, Covid grave, e depois o colega Carlos vai falar sobre a Covid crítica. O período de incubação, vocês sabem muito bem, de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus, e aí nós temos a manifestação
de uma infecção de vias aéreas superiores, né, uma resfriado, uma gripe, com tosse, dor de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, febre, dor no corpo. Em alguns casos que a gente vai discutir, fenômenos ligados à hipóxia. Tudo isso, como a gente já discutiu, tem íntima relação com a produção de citocinas, principalmente com a resposta imune adaptativa que se forma após o reconhecimento do SARS-CoV-2. Se eu tiver uma boa atividade, como antigamente a gente conhecia a resposta TH1, com uma boa produção de interleucina 2, interferon alfa, tudo isso se resolve, e também com a produção de anticorpos neutralizantes. Então, essa é a forma espectral de analisar as formas clínicas da COVID-19. Nós temos desde pacientes completamente assintomáticos, por exemplo, contactantes de indivíduos doentes positivos que acabam fazendo testes antigênicos, quer seja o RT-PCR, quer seja o swab antígeno, e aí você descobre que aquele indivíduo, sem nenhum tipo de sintoma, é uma pessoa que tem lá o SARS-CoV-2. Isso mais ou menos de 20% a 30%, e temos a COVID propriamente dita leve, que são aqueles oligossintomáticos respiratórios, aqueles que se manifestam apenas um resfriado comum com febre baixa, poucos sintomas como tosse, nariz escorrendo, dor de garganta, ou uma síndrome gripal mais completa, com uma temperatura mais alta, acima de 38,5, forte mialgia, prostração, ou até mesmo pacientes que têm síndrome gripal com leve comprometimento pulmonar. Se você faz uma tomografia, você descobre ali até 25% de vidro fosco, mas muito importante. E aí vem a primeira definição. A COVID leve, obrigatoriamente, leva à necessidade de uma saturação maior que 94% em ar ambiente. Óbvio que tem algumas exceções, o paciente DPótico, que já tem uma saturação menor, mas, em via de regra, não existe comprometimento pulmonar importante se a saturação estiver acima de 94%. E hoje em dia, existem os oxímetros digitais portáteis que facilitam muito essa avaliação. E, caso eu faça uma análise mais pormenorizada, uma relação PA de A2 e FeO2, esse paciente tem que ter uma relação de troca acima de 300. Então, essa é a definição da COVID leve, da paciente que não precisa de hospitalização, do paciente que não tem um comprometimento pulmonar importante, pelo menos naquele momento, e que pode fazer o segmento ambulatorial sem maiores sobressaltos. Existem, inclusive, formas atípicas não respiratórias, paciente que desenvolve, por exemplo, só diarreia, ou só, por exemplo, hiperemia ocular, quadros muito distintos, ou, por exemplo, só um fenômeno tromboembólico isolado. Tá? Isso acontece, mas não é frequente. Se a gente somar os assintomáticos com os que têm COVID leve, cerca de 85% a 90% vão ter, então, a forma ambulatorial. Temos a COVID de enfermaria, ou a COVID moderada grave, que são aqueles pacientes que têm uma pneumonia moderada, uma pneumonia que vai levar, então, o que a gente também chama de fase 2A, a uma queda na saturação menor que 94, mas quando você faz a relação de troca na gasometria, você tem lá que a relação PA de A2 e FeO2, ela está entre 235 a 300. Então, existe uma hipóxia, mas não é uma hipóxia que leve à necessidade de um alto fluxo de oxigênio. Aqui um catéter nasal de O2 a 1, 2, 3, 4 litros vai resolver o problema e com medidas terapêuticas adjuvantes, que nós vamos discutir, você pode conseguir controlar o seu paciente. Então, esse é um paciente que já tem indicação de hospitalização, mas ainda não é um paciente com COVID grave, que é principalmente aquele que está na fase 2B, com um comprometimento mais importante. Depois nós vamos ver qual a diferença de fisiopatologia entre as duas. Esse paciente com COVID grave é principalmente aquele paciente que já tem uma relação de troca bastante deteriorada, menor que 235, geralmente maior que 150, é um paciente que demanda um alto fluxo de oxigênio, uma máscara não reinalante e intensa vigilância. O ideal seria que esse paciente estivesse numa semi-UTI, porque obviamente isso pode descompensar a qualquer momento, e ele pode entrar na fase que o professor Carlos daqui a pouco vai conversar com vocês, que é a fase de COVID crítica, quando você tem não só uma hipóxia muito marcada, mas também uma instabilidade hemodinâmica, neurológica, e esse paciente, então, com COVID crítica, vai precisar ser internado, são 5% dos casos em leitos de UTI. O diagnóstico, acho que é bem tranquilo a gente discutir, mas cabe lembrar
que a ideia é testar o paciente nos primeiros dias possíveis com testes antigênicos, principalmente o RT-PCR, que é o padrão ouro, porque é o exame que tem a melhor relação entre sensibilidade e especificidade. Não há uma sensibilidade perfeita, mas é uma sensibilidade que, nos primeiros dias de sintoma, a partir do primeiro, segundo, principalmente terceiro ou quinto dia, você tem lá uma positividade próxima a 80%, 85% nos melhores estudos. É óbvio que o PCR vai caindo com o passar do tempo, suave vai caindo, porque a doença deixa de ser uma infecção de vias aéreas superiores, em casos que evoluem para a COVID moderada, grave, então você vai ter uma queda na positividade, e o antígeno ele tem um comportamento um pouco semelhante, mas um pouco inferior em relação à sensibilidade. A especificidade ainda é muito boa, é um teste antigênico que, quando dá positivo, dificilmente dá falso positivo, mas realmente ele perde em relação à qualidade da sensibilidade. Você pode ter mais falso negativo. Também fica óbvio, né, lembrar que pacientes que chegam tardiamente, não é incomum a gente receber pacientes que já estão lá no seu 12º, 13º, 14º dia de doença e nunca foram testados, você não vai conseguir recuperar, ou vai ser mais difícil você recuperar o diagnóstico por testes antigênicos, e aí a sorologia começa a ter algum valor em termos de opção diagnóstica na fase ativa da COVID-19, então em pacientes que chegam tardiamente, sem um diagnóstico antigênico, você pode tentar fazer a detecção de anticorpos a partir principalmente do 14º dia, quando esses anticorpos estão mais maduros. Esse é o esquema de CDC falando sobre o uso dos testes antigênicos, que eu já comentei. Ele, quando dá positivo, confirma a doença. O problema é quando ele dá negativo, e aí você precisa de biologia molecular por conta da menor sensibilidade do teste antigênico quando comparado com o PCR. Entrando nas condutas, é muito importante lembrar essa pirâmide que é clássica, não é perfeita, mas ela funciona ela é nosso guia para a imensa maioria dos casos, em que nós devemos levar em consideração para a tomada clínica das decisões, principalmente as meta-análises e revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Então, isso que está em amarelo e verde é o que a gente deve tomar de base para fazer nossa rotina do dia a dia, principalmente ensaios clínicos randomizados e controlados, placebo-controlados, duplos cegos, e, se possível, revisões de meta-análise, né? Então, não é evidência científica, o nosso tio do WhatsApp que fica mandando aquelas mensagens que vocês já conhecem, pessoal do Instagram, do YouTube, a não ser o YouTube da SPI, eu recomendo que vocês sigam, porque é um repositório sensacional de aulas que já estão históricas. Já fiz esse comentário sobre os testes de COVID-19, os testes sorológicos, né? Devido à janela sorológica, não interessa fazer teste detecção de anticorpos, principalmente até o 7º, 10º dia de doença, mas é um exame que pode ajudar em pacientes que chegam com COVID mais tardia em termos de avaliação. Bom, esse é um quadro geral das condutas que nós temos no Brasil, aprovados pela Anvisa, o que funciona, o que não funciona em relação ao segmento, ao monitoramento e o segmento clínico dos pacientes. Na COVID leve, eu tenho que abordar um pouquinho, ainda que não seja o tema da aula, principalmente a agressão. Nós temos lesões na mucosa respiratória alta, principalmente agressão pela infecção viral direta. Então, não é tomar dipirona e ir para casa, é você fazer um bom diagnóstico e monitorar esse paciente até completar 10 a 14 dias. E sim, usar sintomáticos, porque ninguém merece ter os sintomas da COVID sem tratamento sintomático. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo, mas não existe ensaio clínico randomizado de paracetamol e dipirona para a COVID-19. Mas essas duas drogas estão prescritas, estão autorizadas pela Anvisa, está em bula tratamento de infecções de vias aéreas superiores, porque elas controlam justamente mediadores inflamatórios da febre, da dor, enfim, não cabe esse argumento. E nós temos uma primeira medicação aprovada pela Anvisa para uso no Brasil para tratamento da COVID leve, que eu vou comentar rapidamente, que é uma combinação de anticorpos monoclonais chamado Regencov 2. Em termos do que me compete falar mais especificamente, que é aqueles pacientes com uma pneumonia viral mais importante, e que são internados em enfermaria, COVID moderado 2A, COVID moderado 2B, nós temos, obviamente, a necessidade, com nível 1A, de se fazer a suplementação de oxigênio, porque a hipóxia leva a um mecanismo que aumenta a chance do indivíduo entrar
naquela cascata de citocinas, ela induz o estresse, que provavelmente o professor Carlos vai discutir com vocês, o estresse inflamatório que vai levar aquela cascata de citocinas que leva o paciente a complicações muito sérias, a dexametasona, então o corticoide nesses pacientes já com COVID moderado e principalmente com COVID grave, são os pacientes com baixo fluxo de O2 e alto fluxo de O2, tem importante mudança no comportamento da história natural da doença, eu vou falar especificamente disso com vocês. A anticoagulação profilática, que só deve ser feita em pacientes internados, não deve ser feita em pacientes leves, comentário que cabe também para a dexametasona, não existe benefício nem nem de corticoide, nem de anticoagulação profilática na COVID leve, mas sim na COVID hospitalar. Esse paciente, obviamente, é um paciente que vai ficar deitado, que vai ficar no leito, que não vai deambular, é um paciente que tem COVID, que tem fatores que a gente sabe que podem ser trombogênicos. A antibiótico terapia para tratamento da pneumonia secundária é um tópico de bastante polêmica, mas eu vou abordar daqui a pouco. E temos o Remdesivir, que é uma medicação também já aprovada para uso no Brasil, para pacientes hospitalizados, tipicamente desse perfil que a gente está discutindo hoje, pacientes que precisam de oxigênio, portanto, não serve Remdesivir para paciente ambulatorial, mas que não são pacientes com COVID crítica que precisam de ventilação mecânica. Pelo menos a bula no Brasil não prevê isso, existem alguns casos, alguma situação em que ele pode ser útil nessa, ou pelo menos há discussão sobre isso. E tem a COVID crítica que não cabe discutir, a COVID prolongada que não cabe discutir hoje. Então, o que fazer na COVID leve, como eu já disse, fazer a monitorização desses pacientes para justamente avaliar se eles não estão evoluindo para COVID pulmonar, para COVID hospitalar, se eles não estão evoluindo com hipóxia, fora o tratamento sintomático, e em casos selecionados, a gente vai discutir o uso de Regencov. O que não fazer? Corticoide na fase inicial, na COVID leve, aumenta a carga viral, em alguns estudos, além de não ter benefício nenhum, não melhora, não impacta na chance do indivíduo evoluir para a COVID-2A ou COVID-2B, além de ter alguns estudos que mostram que talvez ele possa deteriorar a situação. Agora, drogas que são ineficazes ou que não têm ausência de eficácia em ensaios clínicos randomizados, em meta-análise, e que podem ser potencialmente tóxicas, é aquela lista que a gente já sabe, né, de medicações que, infelizmente, são muito prescritas por aí, mas que não tem nenhuma evidência de benefício, como hidroxicloroquina e cloroquina, azitromicina. Não se faz antibiótico na fase da COVID leve, porque, obviamente, nós estamos falando de uma infecção viral, ivermectina, nitazoxanida e colchicina são drogas que ainda tem que se mostrar que veio, são drogas que têm resultados, talvez, interessantes em estudos de fase 2A, 2B, mas precisamos ver desfechos clínicos bem marcados, redução de hospitalização, redução de internação em UTI, redução de óbito. Então, não se pode transpor resultados de fase 2 para a prática clínica, mas ainda merecem que a gente conheça os resultados de fase 3. Agora, a suplementação de vitaminas já falhou em ensaios clínicos randomizados, o ozônio retal, eu coloco aqui porque foi conduta dada no município, mas não tem sequer um protocolo de pesquisa realizado. Aqui está como a gente faz a monitorização por telemedicina ou por visitas domiciliar, caso seja a situação, veja lá, vai anotando a saturação, temperatura, e isso você tem hoje em dia com telemedicina uma facilidade incrível, em que pese que a doença é uma doença que deve ser isolada, né? Então fica bastante tranquilo fazer essa monitorização. Em relação do Regencov, eu gostaria rapidamente de trazer para vocês, essa é uma nota técnica publicada no finalzinho da semana passada por nós, do Comitê Extraordinário de Monitoramento da Covid-19, da AMB, da Associação Médica Brasileira, em que a gente noticia aí o que a Anvisa autorizou de forma emergencial, um coquetel de 2 anticorpos monoclonais, que tem o nome comercial, então, de Regencov, e esses anticorpos monoclonais, eles devem ser feitos apenas para a COVID leve, que não tenham comprometimento pulmonar, com redução de hospitalização na ordem de 70% em pacientes com COVID leve até 10 dias de sintoma, pacientes que não precisam de hospitalização. É óbvio que o problema dessa droga é o custo, né? Então, agora, nesse momento, a discussão está dentro da Conitex, está dentro de organismos também que fazem a avaliação de custo-benefício em relação à implementação não só no sistema público, como também privado, mas é uma droga que na fase 3 tem uma redução de hospitalização bastante importante,
uma combinação de anticorpos de anticorpos monoclonais para casos leves de Covid-19. Agora, o que não deve ser feito, né, a gente já discutiu, corticoides, anticoagulantes na fase leve, que deve ser reservado para COVID hospitalar. E essa é uma publicação recente do nosso grupo, falando sobre essa questão, que nós não devemos tomar decisões baseadas em estudos de fase 2A, ou muito menos estudos in vitro, ou de resultados de avaliação de fisiopatologia completamente teórico. Uma publicação agora dessa semana do American Journal of Medicine, vocês conhecem muitos dos colegas aqui, inclusive o professor Eduardo está nessa publicação, a professora Karen, só para lembrar a vocês que a gente deve tomar conduta baseada naquilo que a gente tem de melhor evidência. E o que a gente tem de melhor evidência, então, para esse paciente, que é o tópico da nossa discussão, paciente com pneumonia 2A, pneumonia 2B, o paciente que vai ser internado, né, o paciente, então, que tem uma saturação ambulatorial menor que 94 e uma relação de troca menor que 300, 235 a 300. Primeiro é importante entender o mecanismo de fisiopatologia. Aqui está a COVID-2A, que se baseia principalmente numa formação de exudato. O indivíduo não consegue uma resposta celular, uma resposta baseada na produção de interleucina 2, de interferon alfa. Então, o vírus ele acaba infectando as células alveolares e, por não conseguir fazer uma resposta mais robusta do ponto de vista celular, começa a se concentrar citocinas ruins, interleucina 6, interleucina 2, TNF-alfa. Isso leva a um preenchimento desse alvéolo com exudato inflamatório, o que, obviamente, facilita o trabalho terapêutico dos corticoides. É por isso que, lá atrás, já foi proposto o mecanismo de uso de corticoide muito parecido com aquilo que a gente vê na pneumocistose. Se fosse só essa lesão alveolar, intraalveolar, ótimo, mas não. Quando o paciente evolui para as formas mais avançadas, principalmente a COVID-2B, você tem um dano alveolar difuso. Além do exudato intraalveolar, você tem a terrível lesão endotelial, que é formada principalmente por trombos, por microtrombos no endotélio. Aliás, essa lesão endotelial com microtrombos não é só do endotélio pulmonar, acontece em vários outros órgãos, muito importantemente no cérebro, que pode levar a diversas consequências, e aí você tem aumento da permeabilidade vascular, o exudato piora muito, e o paciente vai piorando cada vez mais a troca por conta daquele famoso mecanismo ventilação-perfusão. O oxigênio chega aqui, mas não consegue passar, e por conta dessa barreira aqui de líquido, fora a lesão endotelial, que também prejudica a troca gasosa. Então, eu já falei dos critérios de internação, principalmente saturação menor que 94. Esse paciente tem que ser avaliado do ponto de vista global em relação à hipotensão, em relação à frequência respiratória, inclusive em relação também à imagem, né? Nós vamos discutir daqui a pouco a tomografia, levar em consideração, além da saturação e da relação de troca menor que 300, que a gente já deixou bem claro, questões que podem piorar ou que podem ser fatores contributivos para uma COVID mais grave, como, por exemplo, diabetes, doença cardíaca crônica, doenças respiratórias crônicas, doenças renais crônicas, imunossuprimidos, algumas doenças cromossômicas e gestantes com comorbidade. Lembrando, então, que essa é uma série de autópsias de COVID-19, aquilo que a gente já viu, dano alveolar difuso, trombose, principalmente na lesão endotelial pulmonar, depressão do sistema imune, pancreatite, pericardite e aquilo que eu disse, ativação microglial no cérebro, principalmente pela lesão endotelial. A tomografia tem um papel importantíssimo para a gente conseguir mensurar o tamanho da lesão ou o grau do comprometimento pulmonar, quando nós temos comprometimentos acima de 50% do vidro fosco, mesmo que não tenhamos uma hipóxia tão marcada, uma relação de troca menor que 300, principalmente se o paciente tiver comorbidade, é prudente a internação, porque as alterações de imagem precedem, muitas vezes, uma hipóxia que vai vir nos próximos dias. Ela não deve ser feita para rastreamento da doença, mas, obviamente, num paciente que tem autossuspeição ou que tem diagnóstico confirmado, e em casos de hipóxia, ela é mandatória. Tem também o papel, então, que a gente já discutiu do PCR e da sorologia. O PCR pode não estar positivo nos pacientes com
triagem mais tardia, então aí a sorologia entra para fazer o papel diagnóstico, e aquela questão de fatores de risco que a gente já discutiu, principalmente idade, 80 é pior que 70, que é pior que 60, que é pior que 50, sexo feminino parece ser um fator protetor, talvez pela menor exposição de receptores de angiotensina 2, e aí aquelas doenças crônicas, aquelas comorbidades que a gente já discutiu. Falando em comorbidade, é importantíssimo falar da resposta imunológica. Então, os idosos têm uma menor resposta mediada tanto por linfócitos T quanto por linfócitos B, o que a gente conhece como imunossenescência, mas alguns jovens podem ter seletivamente uma desregulação, e é por isso que quando você tem uma pandemia completamente descontrolada, você tem óbitos em jovens, que é isso que nós estamos vendo atualmente, né, com essa disseminação descontrolada, com esse furacão de Covid que a gente tem no Brasil, houve um aumento, um incremento muito grande de óbitos em pessoas de 30 a 59 anos, quando comparado semana 1 com a semana 12 epidemiológica desse ano, então isso chama a atenção. Mas outros imunossupressões, principalmente transplante de órgãos sólidos, transplante de rim, transplante de coração, transplante de fígado, podem ser, por conta da imunossupressão, uma condição de alto risco, né, para Covid hospitalar. E as gestantes? As gestantes é algo que a gente mudou um pouco a visão. Era a visão que nós tínhamos antes, o ano passado da pandemia, em que não havia muita diferença, mas recentes estudos, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, mostram que gestante tem o maior risco de hospitalização, internação em UTI e ventilação mecânica. Muito curiosamente, talvez pelo tamanho da amostra, a mortalidade não houve diferença. Esse é um estudo mais recente, publicado na Morbid Mortality Weekly Report, então colocando gestante como um fator de risco, mesmo sem comorbidade. Em relação às medidas terapêuticas, a gente já discutiu um pouquinho, vou falar rapidamente sobre o que a gente deve fazer. Primeiramente, tratar com oxigênio esses pacientes. E aí vem a questão da gente sempre tentar manter uma saturação acima de 94, e aí você tem os baixos fluxos de O2, né, catéter nasal, que pode chegar a 4, 5 litros, mais que isso também é bastante incômodo para o paciente, o nariz resseca muito, então você vai desde 1 litro, com essas frações calculadas de oxigênio, essas frações inspiradas de oxigênio, e aí, quando chega lá pelos 5 litros, você transiciona principalmente para máscara não inalante, em que você pode chegar a 15 litros até a 100%. Um outro ponto muito importante que a gente aprendeu no meados do ano passado foi o uso da dexametasona, o estudo Recovery, em que houve uma importante queda na mortalidade quando os indivíduos foram tratados com dexametasona na dose de 6 miligramas por dia. O benefício se deu principalmente em pacientes em ventilação mecânica, mas também em pacientes usando oxigênio, mesmo com baixo fluxo. Mas vejam, isso é muito importante. Pacientes ambulatoriais que não precisam de oxigênio não se beneficiam do uso de dexametasona. Portanto, não deve ser feito para pacientes ambulatoriais com COVID leve. Isso é importante lembrar. Corticoide é para paciente com COVID hospitalar, principalmente COVID de UTI, mas também, obviamente, COVID grave, COVID moderada, paciente de enfermaria. E aqui tem uma meta-análise em que se comparou os estudos de dexametasona versus hidrocortisona versus metilprednisolona, em que fica claro que o resultado é bastante favorável para a dexametasona, mas isso não se observa para hidrocortisona ou para metilprednisolona. Portanto, o corticoide a ser prescrito na COVID hospitalar é a dexametasona na dose de 6 miligramas por dia por 10 dias. Tem a questão da resposta das pneumonias bacterianas secundárias, tem uma série de mecanismos que facilitam, como, por exemplo, a própria lesão que a gente discutiu alveolar, e aí você tem uma série de citocinas que vão levar a uma facilidade de infecção pelos germes que a gente conhece de pneumonia da comunidade, principalmente o pneumococo, a influenza, o Staphylo, Maracera catarrhalis, pseudomonas. Tem uma questão importante também de desbiose do intestino, que pode levar à translocação bacteriana, e tudo isso, principalmente no paciente com COVID grave, com alto fluxo, e principalmente com COVID crítico, que vai ser o próximo tópico, leva à necessidade do tratamento de pneumonias. O Remdesivir. Esse é um slide que resume tudo do Remdesivir. Não tem benefício para paciente
sem necessidade de oxigênio, mas para paciente hospitalizado, reduz, do ponto de vista estatístico, a recuperação em pelo menos 5 dias. Você tem 5 dias a menos de internação do paciente COVID, o que em tempos de pandemia e enfermarias lotadas é altamente válido. Por isso, a aprovação da Anvisa de forma definitiva. É uma droga que deve ser feita para pacientes com COVID hospitalizados, com suporte de oxigênio em qualquer nível, em qualquer nível não invasivo. A bula da Anvisa, vocês vão ver, não contempla pacientes intubados, somente pacientes hospitalizados com ventilação não invasiva. Então, catéter nasal de O2 ou máscara não reinalante alto fluxo. Esses pacientes, então, na bula americana existe espaço para uso em paciente crítico, e eu vou deixar para o professor Carlos comentar. De qualquer forma, para todos os grupos de paciente, aumento da melhora clínica em até 50% e necessidade reduzida de ventilação mecânica. Existe também, principalmente para pacientes com COVID moderada, COVID grave, COVID hospitalar, uma mortalidade reduzida em torno de 70% com oxigênio de baixo fluxo. Então, é uma droga que pode ser considerada, que deve ser considerada. É lógico que também existe aqui uma necessidade de discussão da custo-efetividade, porque o preço não é um preço tão baixo assim, mas isso está sendo feito no momento. Essa é a nota da Associação Médica Brasileira, que tenta orientar, então, os nossos colegas do Brasil todo, basicamente explicando a indicação que nós temos no Brasil pela Anvisa, que eu vou repetir, que é importante a gente repetir, para pacientes hospitalizados, o Remdesivir deve ser feito somente para pacientes hospitalizados que estejam precisando de oxigênio, excetuando, portanto, a COVID leve e excetuando também a COVID em ventilação mecânica, porque não é uma droga que deve ser feita pela bula brasileira para pacientes graves, mas é lógico que cabe uma discussão posterior. Uma droga que tem um perfil de segurança bastante tranquilo, e aqui tem as doses, né? Lembrar que, então, é para paciente hospitalizado com necessidade de oxigênio. O tocilizumab é um imunomodulador que tem sido avaliado para COVID grave, para COVID crítica. Não existe ainda um consenso muito grande em relação a fazer ou não essa droga. Essa é a recomendação do NIH, para que se faça tocilizumab mais dexametasona, para pacientes que tenham até 24 horas de admissão na unidade de terapia intensiva, mas que requerem tanto ventilação invasiva ou alto fluxo, ou pacientes ainda com baixo fluxo, com altos níveis de marcadores inflamatórios. Mas isso não está muito claro, a própria fabricante, e a gente coloca isso também na nota da AMB, pede para o tocilizumab não ser usado fora do contexto de ensaio clínico, porque nós não temos certeza sobre o real benefício clínico, potenciais eventos adversos graves, principalmente sepse, e além disso, o uso indiscriminado dessa droga, já que a gente não tem uma certeza de real benefício, está levando a uma escassez do produto para a principal indicação, que é a artrite reumatoide grave. Então, se a gente está falando de conduta baseada em evidência, das melhores evidências, o tocilizumab deve ser restrito ainda para ensaios clínicos, porque não está claro, mesmo para o fabricante, isso a gente coloca na nota da AMB, o real valor em casos graves ou casos críticos da COVID-19. Soro de convalescente é algo que também, infelizmente, ainda não mostrou a que veio, então tanto a guia do NIH quanto da FDA colocam que não há dados suficientes para recomendar a favor ou contra de plasma de convalescente no tratamento da COVID-19. Então, resumindo, né, tudo que eu disse, para a COVID hospitalizada, COVID de enfermaria, nós devemos fazer o quê? Oxigênio suplementar, dexametasona, anticoagulação profilática, antibióticos para casos selecionados, bem como o Remdesivir para casos selecionados. Que nós não temos evidência científica ainda, que precisam de maiores estudos, é o tocilizumab e outras drogas, que eu vou ficar aqui dizendo, e que a gente já sabe que não funciona, que é tóxico, e usamos no passado, né, lá em março, abril do ano passado, em alguns casos desesperados, mas já faz mais de um ano que a gente tem evidência que não funciona, é hidroxicloroquina ou cloroquina. Eu coloquei esse slide não para fazer uma autopromoção, mas para dizer que como
a defesa, né, a luta pela medicina baseada em evidência em tempos de pandemia pode ser paradoxal, né? Hoje em dia, quando a gente fala para tomar decisão baseada em evidência clínica, a gente ganha até prêmios, uma plaquinha do CREMESP, porque nós escrevemos esse capítulo do Manual do CREMESP de Melhores Práticas Clínicas na Covid, que está sendo reeditado agora, já mandamos o material, mas que tempos malucos, né? Quando a gente defende boas práticas clínicas na pandemia, você acaba até ganhando prêmio. E por falar em boas práticas clínicas, eu trago aqui, para finalizar, a mensagem da Dona Maria. A Dona Maria foi a nossa primeira paciente com Covid-19 aqui na cidade. Ela coloquei essa foto porque ela participou de uma reportagem aqui na Globo e ela deixa bem claro que a Covid-19 não é apenas uma gripezinha, então não saia de casa se estiver doente, use máscara, mantenha o distanciamento social, higienize as mãos e agora a vacina, né? Não poderia deixar de falar que agora, domingo, Botucatu vai começar um projeto pioneiro, vacinação em massa com a vacina da Oxford AstraZeneca. Estamos todos aí torcendo para que esse conjunto de medidas, esse mandala de medidas preventivas, nos tire dessa situação. Então, para a Covid-19 hospitalar, é necessário que todo paciente com suspeita clínica seja testado, isso é essencial, com o melhor teste possível, RT-PCR, que pese a possibilidade alternativa do teste antigênico ser realizado. Para formas leves, tratamento sintomático, monitoramento, talvez alguns casos o uso do Regencov. Para as formas moderadas e graves, internação, oxigênio, dexametasona, considerar antibiótica, anticoagulação profilática, o remdesivir em casos selecionados a depender da avaliação de custo-efetividade, e as formas de UTI daqui a pouco vão ser abordadas. Lembrar que nossas condutas devem sempre ser baseadas em evidência, as melhores evidências possíveis, e o controle da pandemia só vai ser possível se unirmos as regras de prevenção com vacinação em massa. Eu termino a apresentação agradecendo a atenção de todos e convidando vocês para conhecer o meu projeto de divulgação científica, que é um projeto de extensão universitária, que fica albergado no Instagram, @drbarbosa, no Facebook, @Dr. Alexandre Naime Barbosa, e que também tem um canal no YouTube, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Muito obrigado pela atenção. Alexandre, que aula brilhante. Todos nós aprendemos e tenho certeza que a gente ficou aqui super atento, fazendo várias anotações. Tem várias perguntas que eu já recebi pelo celular e aqui no chat, mas eu vou deixar para o final para a gente não perder a sequência. E agora eu chamo, então, o Dr. Carlos Roberto de Carvalho. Ele vai falar para a gente sobre manejo na terapia intensiva. Ele é médico pneumologista e diretor da UTI respiratória do INCOR. Dr. Carlos, é com o senhor. Boa noite a todos. Obrigado, Karen, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, com o Alexandre. Queria agradecer inicialmente à Sociedade Paulista de Infectologia o convite e a oportunidade de estar aqui discutindo nesse momento, depois aí de 14 meses de Covid. Infelizmente, temos muita coisa ainda a aprender. Então, eu vou dividir com vocês a minha tela. Vocês estão vendo? Positivo, doutor. Perfeito. Ok. Então, eu vou comentar um pouco do que fizemos ao longo desses 14 meses aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo. Esse conjunto de prédios aqui, que tem 900 leitos, ficou durante o primeiro semestre, até julho do ano passado, exclusivo para tratamentos de pacientes com Covid-19, sendo 300 desses leitos para pacientes em terapia intensiva. Então, esse momento Covid é um momento que mudou de forma definitiva muito dos nossos conhecimentos e da nossa maneira de assistir os pacientes. O Alexandre fez uma brilhante apresentação, um overview, e ele, como foi guloso, ele pegou 95% dos pacientes para ele falar.
e deixou 5% para mim. Então, no ano passado, quando nós começamos fazendo uma linha de cuidados para os pacientes portadores da Covid-19, desde quando o indivíduo estava em casa até quando ele era orientado ou ele tinha sintomas e procurava uma unidade de assistência. E, a partir daí, ele poderia voltar para casa, dependendo da gravidade. Se fosse um Covid menos grave, como o Alexandre mostrou na classificação, ele seria encaminhado à enfermaria. Se fosse um Covid mais grave, ele vai para o ambiente da terapia intensiva. E da UTI ele pode ter alta para a enfermaria, e da enfermaria, se ele complicar, ele poderia ir para a UTI. Tendo alta da enfermaria, na nossa linha de cuidados, ele iria para um segmento ambulatorial de 12 meses. Caso ele viesse a falecer, ele seria submetido no nosso departamento de patologia numa autópsia minimamente invasiva. Então, muito do que eu vou mostrar para vocês é o resultado de toda essa linha de cuidados aqui. Então, desenvolvemos protocolos para o ambiente da UTI, assim como protocolos para a realização de autópsia e protocolos para o segmento ambulatorial. Atualmente, nós já fizemos mais de 150 autópsias nos pacientes, e esses são os resultados de 41 autópsias que realizamos ainda no primeiro semestre do ano passado, e foram umas alterações que foram bastante importantes e que mudaram um pouco a nossa abordagem. O dano alveolar difuso era característica em 100% dos pacientes que faleceram. Nós encontramos essa lesão do parênquima pulmonar, que foi muito bem apresentada pelo Alexandre, ou seja, aquela alteração na região da barreira alveolo-capilar, com transsudação, com exsudação de líquido e de células para dentro do espaço alveolar. E foi encontrado em 90% dos pacientes que faleceram a presença de microtrombos na circulação pulmonar, além de trombos em outras regiões. Alguns casos, depois de 2 semanas de internação e ventilação mecânica, se encontrava alterações de um dano alveolar difuso mais avançado, com a deposição de fibras colágenas numa fase ainda não tão polimerizado. Então, não era um colágeno não tão totalmente estruturado como aquele que a gente vê nos casos de fibrose pulmonar, mas mostrando que a resolução desse processo inflamatório inicial caminha para uma cicatrização, caminha para uma resolução com uma fase fibrótica, que pode, sendo um colágeno mais jovem, ser passível de digestão pelas colagenases, ou se ele evoluir com uma estruturação, ele vai ter uma deposição e alterar toda a microestrutura do parênquima pulmonar, levando a uma doença crônica à frente. E lesões vasculares que eram encontradas, como também já foi comentado pelo Alexandre, além do pulmão, em outros órgãos. Então, esse projeto aí de realização de autópsia trouxe bastante conhecimento para nós. Entre 30 de março e 30 de junho, nós acompanhamos os pacientes que estiverem internados no Hospital das Clínicas, principalmente no grupo da UTI, e está em publicação no Annals of Intensive Care a realização os resultados dessa grande coorte que acompanhamos desses pacientes que ficaram internados, então, na nossa UTI. Foram 1.503 pacientes, 79% deles necessitaram de ventilação mecânica invasiva e 44% foram óbito. Esses pacientes eram pacientes de uma grande gravidade e eles pegaram a fase inicial, onde praticamente não conhecíamos nada, não havia saído o resultado, por exemplo, do corticoide. O corticoide era uma população pequena que utilizou, então, mostrando que aprendemos muito ao longo desse tempo, e essa informação foi bastante importante para nós.
Então, voltando aqui para a nossa linha de cuidados, eu comentei com vocês a respeito da autópsia e comentei com vocês a respeito do que fizemos aqui no ambiente da UTI. Desenvolvemos um protocolo assistencial que, como foi também comentado na palestra anterior, o indivíduo vem desde o catéter nasal, ele passa por uma máscara reinalante, se ele mantiver uma saturação inadequada de oxigênio, apresentando outros sinais importantes, como choque, rebaixamento do nível de consciência, ele vai direto para a ventilação mecânica invasiva, para intubação. Se ele não apresentar esses dados, fazemos um teste de ventilação não invasiva ou com o uso de catéter nasal de alto fluxo. Se ele melhorar, nós podemos continuar acompanhando esse paciente dentro do ambiente da UTI, se eu for um paciente mais grave que estiver necessitando de catéter de O2 de alto fluxo, ou se ele for um paciente que respondeu adequadamente à ventilação não invasiva, podemos postergar um pouco, monitorando esse indivíduo no ambiente da enfermaria. Caso ele venha a ter alguma progressão para piora, ele então deve ser entubado e para ventilação mecânica protetora. Isso é fundamental que instalemos uma ventilação mecânica protetora, que é baseada em 3 pontos. A ventilação mecânica protetora é baseada em 3 pontos. Usar um volume corrente baixo, um volume corrente na faixa de 6 ml por quilo de peso ideal, entrando menos volume de ar nesse pulmão. Como esse pulmão está edemaciado, esse pulmão está inflamado, a entrada de ar gera muita pressão para distender esses alvéolos, ou seja, pouco volume gera muita pressão, indicando que esse pulmão tende a ter uma complacência mais baixa. Então, um pulmão de baixa complacência, entrando menos volume corrente para gerar menos pressão, é fundamental que não ultrapassemos determinados níveis de pressão na região dos alvéolos. A pressão alveolar, para ser avaliada a beira-leito, nós observamos esse valor através da pressão de platô. Depois que entra o volume corrente, se dermos um tempo para o sistema se acomodar, colocando uma pausa inspiratória, que pode ser de 2, 3 décimos de segundo, é suficiente para vermos, depois de atingir o pico de pressão, uma queda da pressão e a estabilização num platô. Essa pressão de platô representa a pressão de equilíbrio dentro do território alveolar, depois que a pressão resistiva cessou, ou seja, quando fechou a válvula inspiratória e não teve mais fluxo de ar, deixa de ter a resistência ao fluxo. Então, aquela pressão que eu estou analisando lá dentro é a pressão que acomodou aquele volume de ar que entrou. Então, a pressão inspiratória é a pressão de platô e a pressão expiratória é a PIP. A PIP que nós colocamos, nós ajustamos o ventilador mecânico. E esse diferencial entre o platô e a PIP é a driving pressure, é a pressão de distensão do sistema. Dividindo o volume corrente pela driving pressure, eu tenho a complacência. Então, princípio da ventilação mecânica protetora, volume corrente baixo, 6 ml por quilo de peso. Segundo ponto, pressão de platô abaixo de 30 centímetros de água. E terceiro ponto, a driving pressure, a pressão de distensão abaixo de 15 centímetros de água. Para obter isso, então, ajustamos o ventilador mecânico no modo volume controlado, colocamos 6 ml por quilo de peso ideal para não fazer muita conta. Já está aqui uma tabelinha que põe para o homem e para a mulher. Um homem de 1,70 m, ele deve ter por volta de 400 ml de volume corrente. Uma mulher de 1,70 m deve ter por volta de 370 ml de volume corrente. Como baixa o volume corrente, pode cair a ventilação alveolar e o gás carbônico subir, gerando uma acidose respiratória. Para compensar isso, eu trabalho com uma frequência respiratória um pouco mais alta, para manter o volume minuto. A ventilação minuto deve ser mantida, baixei o volume corrente, aumenta a frequência respiratória. E uma sugestão de uma PIP média para iniciar
a ventilação mecânica, seria uma PIP de 10 centímetros de água, conhecendo a maior parte do tipo de lesão que esses pulmões apresentam. Inicialmente, colocamos, na hora da intubação, a fração inspirada de oxigênio para 1, ou seja, 100% do gás que está sendo fornecido para o pulmão do paciente deve ser oxigênio puro, e à medida que ele estabilizar depois da intubação, vamos reduzindo, tentando chegar pelo menos a 60% de fração inspirada de oxigênio. O uso do bloqueio neuromuscular, muitas vezes, ele é necessário, e quando ele é necessário, devemos trabalhar aí com 1 ou 2 dias. Nós temos visto que, muitas vezes, esses pacientes precisam manter esse bloqueio neuromuscular por um período mais longo, e isso tem se associado, junto com a lesão do próprio vírus, a uma fraqueza muscular que esses pacientes apresentam quando eles têm alta do ambiente da terapia intensiva. Junto com outros colegas, principalmente vários colegas infectologistas e colegas epidemiologistas aqui de diversas universidades do nosso estado, dentro do comitê do Centro de Contingência para o Coronavírus do Governo do Estado, nós criamos aquela linha de cuidados e validamos um protocolo para atendimento. Esse protocolo ele foi, então, validado pelo Centro de Contingência e ele foi transformado num curso de ensino à distância, que pode ter um curso mais longo de 30 horas, que tem a parte mais básica, já também algumas técnicas mais avançadas, ou um curso mais resumido, que tem no máximo 10 horas, que permite, nesse momento, com um número de profissionais habituados a militar na terapia intensiva relativamente pequeno, para dar uma capacitação mínima para esses profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, para poder trabalhar um pouco com mais segurança no ambiente da terapia intensiva. Esse curso ele tem um período de discussão síncrona e o assíncrono é feito em EAD. Então, mais de 94 instituições já participaram dessa capacitação, com mais de 5.000 profissionais de saúde tendo feito e com grande repercussão positiva por parte de quem completou o curso. Esse curso ele é apresentado com, além da parte teórica, tutoriais que ensinam a utilização dos vários equipamentos e ensinam como se promove um adequado tratamento para o nosso paciente. Tem uma parte exclusiva para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Isso está num portal, tanto da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, como num portal da Secretaria de Estado da Saúde, e contempla temas como, por exemplo, aqui a nossa enfermeira ensinando a fazer o envelope para colocar o paciente em prona, já que a prona é uma técnica muito importante para ser utilizada naqueles pacientes que têm um desconforto respiratório mais grave, quando a relação de troca gasosa, a relação PO2 e FO2, fica abaixo de 150. Então, a prona é uma excelente opção para essa situação. Aqui, a nossa equipe ensinando a fazer o envelope, o tutorial do envelope, a colocar o paciente, a proteger para que ele não sofra nenhuma lesão adicional, tomando cuidado com as sondas, com catéteres, com os tubos. Aí protegemos a face anterior do paciente com esses lençóis, fazemos o envelope, colocamos a oxigenação a 100%, e aí, pelo comando de um profissional que fica na ponta, na cabeceira, tomando conta da cânula de intubação, promovemos o envelopamento do paciente e, depois de envelopado, ao comando de quem está na cabeceira, fazemos a rotação do paciente e o reposicionamento dele, agora colocando todos os eletrodos novamente em posição
e reposicionando o paciente. Da mesma maneira como a Juliana, uma assistente da UTI respiratória, uma das coordenadoras do VENUT, que é o curso de ventilação mecânica da AMIB, ensinando como liga o doente no ventilador, aplicando as estratégias protetoras, como usamos as tabelas para poder andar na relação entre PO2 e FO2, então, demonstrando como essas estratégias protetoras devem ser aplicadas. Esse protocolo, ele trouxe um grande conhecimento em vários níveis e uma repercussão positiva que fez com que nós transformássemos esse protocolo num aplicativo tanto para Android quanto para iOS. E até 7 de maio, mais de 26 mil downloads foram solicitados por colegas de outros países que tiveram acesso a esse aplicativo de ventilação mecânica. Ele é gratuito, ele está disponível nas duas plataformas e tanto na versão em português como na versão em inglês, ele tem sido bastante útil. Ele mostra como, por exemplo, ligar uma ventilação não invasiva, onde colocar os filtros, tem todos os tutoriais aqui, como ajustar a PIP, tudo isso. Isso propiciou também que nós apresentássemos um projeto para a Secretaria do Estado da Saúde e começamos a fazer uma teleconsultoria para casos respiratórios graves. Começamos isso no dia 1º de abril com o Hospital do Mandaqui e depois fomos espalhando isso ao longo do estado de São Paulo. Temos uma base no INCOR, com os médicos da UTI respiratória, que tem um dashboard com as informações a respeito do andamento dessa teleconsultoria, uma base no hospital onde estamos conectados e a nossa base do INCOR, fazemos a discussão da nossa equipe médica de enfermagem e de fisioterapia com a equipe nos hospitais de ponta. Cerca de 30 hospitais já participaram desse projeto de teleconsultoria, quase 9 mil atendimentos já foram feitos e praticamente 1.300 pacientes já foram atendidos, sempre aplicando o mesmo protocolo para a insuficiência respiratória aguda, aquela, depois do treinamento da capacitação, nós fazemos, a partir daí, uma visita horizontal diária, os 7 dias da semana, então passamos essa visita, tem uma pequena planilha de dados que a equipe apresenta para que nós possamos fazer as discussões. Estamos ampliando isso, agora a pedido do Ministério da Saúde, para 2 bases, agora fora do estado de São Paulo, uma base em Rondônia e uma base na Paraíba. Também os médicos, a equipe de saúde desses hospitais vão fazer a capacitação, depois vai ser a teleconsultoria. E a capacitação nós já vamos estar usando os protocolos que estão sendo desenvolvidos para o Ministério da Saúde, a pedido do ministro Queiroga, as sociedades médicas, várias sociedades médicas, terapia intensiva, pneumologia, infectologia, a Associação de Medicina de Urgência, Anestesiologia, várias sociedades médicas se juntaram e definiram um protocolo de comum acordo entre todos eles para ser aplicados e difundidos pelo Brasil. Já está publicado o protocolo do uso racional de oxigênio, o protocolo de sequência rápida de intubação e do uso adequado das drogas, do chamado kit intubação, e já ficou pronto também o de ventilação mecânica e hoje finalizamos o de tratamento farmacológico. Esse nosso projeto de telemedicina, ele já gerou algumas publicações em revistas de circulação internacional e a grande achado foi que nós conseguimos, através da tele-UTI, implementar as estratégias protetoras de ventilação mecânica nesses múltiplos hospitais, nessas múltiplas terapias intensivas. Isso para evitar que nós tenhamos uma quantidade tão grande de lesão, principalmente de barotrauma, que têm sido vistos nesses pacientes
como fica claro aqui, o barotrauma, região, esse grande pneumomediastino em enfisema de subcutâneo, é um pneumomediastino enorme nesse paciente. Então, é muito importante que nós observemos a análise da radiografia e das imagens desses pacientes, porque muitas vezes, acreditando que está tudo bem nesse pulmão, esse pulmão ele já vinha alguns dias, já 2 semanas com seu COVID, quando vamos olhar a tomografia de impedância elétrica, nós vemos aqui que na distribuição anterior-posterior, ou seja, se eu traçasse aqui a metade de cima com a metade de baixo, a distribuição do ar está adequada. Nós temos aqui a pressão de distensão, a PIP desse paciente, o volume corrente que ele estava recebendo, e se estão 300 ml, se está metade, tem 150 ml indo para cima e 150 indo para baixo. Mas quando vamos olhar direito e esquerdo, apesar do volume ser protetor, da PIP ser adequada, da driving pressure ser protetora, esse paciente tinha a base do pulmão esquerdo não ventilada. 70% do ar vinha para a base direita e 30% só para a base esquerda. Então, através da tomografia de impedância elétrica, nós podemos entender o que está ocorrendo. E aqui, o filme da impedância, a ínsia e a expiração, depois do ajuste das manobras que fizemos, nós conseguimos homogeneizar, abrir aquela base do pulmão que estava inadequada. Então, o ajuste de pressões, o ajuste da PIP, fez com que nós conseguíssemos uma melhor ventilação. Às vezes, a ventilação aparentemente está boa, mas vocês estão vendo aqui que 23% do ar está na porção de cima e 77% do ar está na porção de baixo. O que significa? Que essa PIP está exagerada, está comprimindo tanto, esses alvéolos são tão sobredistendidos que o ar só vem para a base do pulmão. Então, não adianta só olhar o volume. A impedância propicia que nós descobramos aonde está indo o ar e se esse ar está se distribuindo de maneira uniforme, homogênea ou não. Essa é uma entrevista do Dr. Anthony Fauci, que foi um pesquisador muito importante do Instituto Nacional de Saúde americano, e ele começou a prever no final, antes dele ser trocado agora na entrada do Joe Biden, ele previu que mais de 1 bilhão do NIH os Estados Unidos teriam que gastar com uma síndrome do pós-Covid, a Pós-Covid Acute Syndrome, a PASC. Então, nós, naquele nosso projeto, nós pretendíamos, então, acompanhar de 6 a 12 meses o paciente, e esse é o resultado até agora, o dia 16 de abril. Dos pacientes que estiveram internados em terapia intensiva no primeiro semestre do ano passado, nos 300 leitos lá do HC, 766 tinham o diagnóstico de Covid. Depois, checando o PCR, 66 não preencheram, não confirmaram o diagnóstico. Então, dos 700 pacientes, nós conseguimos incluir 488, porque 68 morreram ao longo desse período, até chegar nos 6 a 9 meses, e 144 nós perdemos. Desses 144 perdidos, 70 são pacientes que colocaram endereço ou telefone errado. Muitas vezes eles fazem isso porque eles são de fora de São Paulo e eles têm medo de não ser atendido no Hospital das Clínicas. Então, eles põem telefone e endereço errado, então não conseguimos recuperar esse paciente. E os outros tiveram medo de voltar ao hospital para fazer uma consulta. Então, nós conseguimos fazer 378 consultas presenciais, 6 a 9 meses depois da internação no primeiro semestre do ano passado, e 110 consultas por telefone. Aqui, esses dados epidemiológicos são semelhantes, a maior parte dos pacientes tinham doenças metabólicas, hipertensão arterial, diabetes, doenças reumatológicas. Do ponto de vista na consulta clínica, 782 pacientes que foram avaliados, a enorme maioria, praticamente 90%, tinha
ausculta pulmonar normal, 6 a 9 meses depois, e queixavam de uma queixa no tórax, uma dor no peito, em 26% dos casos. E 3% só ainda estavam em uso de oxigênio domiciliar. Quando fazíamos, através desse dispositivo chamado Cenoga, que mede uma série de variáveis fisiológicas, vimos que 232 pacientes, ou seja, 30%, tinham pressão sistólica acima de 130, e olha essa alteração. 44% dos pacientes tinham IMC acima de 30 e 12% IMC acima de 40. Esse dos pacientes que estiveram internados no Hospital das Clínicas no primeiro semestre do ano passado e sobreviveram ao período da UTI, e eles estão nesse retorno 6 a 9 meses depois. Do ponto de vista de escala de dispneia, 30% tinha uma dispneia de leve a uma dispneia mais grave. A saturação em repouso era uma saturação boa, em média, em todos os pacientes em repouso, e uma saturação dinâmica era boa. Porém, 2% tinha saturação em repouso, 6 a 9 meses depois, abaixo de 90%. E na saturação dinâmica, tinha queda de 4 pontos, saía, por exemplo, de 96 e caía para 92, 91, em 10% dos pacientes. Na espirometria, mostrava que eles, aparentemente, em média, tinham uma espirometria boa, mas 36% tinha capacidade vital forçada menor que 80%, ou seja, cerca de 36% poderiam ter um quadro restritivo compatível com uma fibrose em instalação. E a radiografia de tórax tinha alterações ainda compatíveis com COVID em 13% dos casos. Esses pacientes, então, eram convocados para uma segunda visita, onde eles faziam uma pleximografia para medir a capacidade pulmonar total e a capacidade de fusão pelo monóxido de carbono, uma ergoespirometria para entendermos a causa da dispneia e do cansaço, e uma tomografia de tórax para termos uma alteração melhor. Vejam que 30% tinham um quadro restritivo, tinham a capacidade pulmonar total menor do que 80% do predito, e 40% tinham uma difusão menor do que 80% do predito, situações essas que são compatíveis com sequelas, com uma lesão mais definitiva no parênquima pulmonar. Veja essa radiografia 6 a 9 meses depois, e a tomografia do paciente que estava ainda com alguns sintomas, mas essa tomografia mostrando deposição, esse aumento aqui, esse espessamento dos septos interlobulares compatíveis com alguma deposição de colágeno. Então, temos que tomar cuidado com o nosso paciente, instalar estratégias protetoras. Não devemos intubar precocemente, mas não devemos demorar muito para intubar. Senão, esse paciente vai fazendo grande esforço, porque o pulmão fica duro, fica com baixa complacência, e a própria pessoa gera uma lesão no seu pulmão, machuca o seu próprio pulmão. Então, veja esse paciente aqui, que ele desenvolveu, aqui está o pulmãozinho dele, tem mais ar fora do pulmão do que dentro do pulmão, esse enorme pneumomediastina, esse enorme enfisema subcutâneo, que ele desenvolveu por gerar tanta pressão negativa dentro do tórax que ele acabou gerando essa lesão adicional que vocês estão vendo aqui. A COVID persiste, a COVID sai, e essa lesão vai trazer uma série de complicações para esse paciente. Então, veja a tomografia para vocês não se esquecerem da importância desses quadros, e eu queria encerrar aqui e ficar à disposição para discutirmos eventuais comentários e perguntas. Pronto. Acho que consegui. Doutor Carlos, muito obrigada pela sua apresentação impactante, né, para a gente ver tantas imagens difíceis, né, e a gente imaginar justamente o que o senhor colocou, tantos desafios na UTI e nesse pós-alta também, né, que é o impacto grande que nós vamos ter daqui para frente. Aliás, já estamos tendo, né,
impacto muito grande. Eu tenho tantas perguntas aqui, eu tentei selecionar um pouco e agrupar um pouquinho, muitas perguntas assim de tratamento ambulatorial também, mas a gente vai ter um momento para isso, né, posteriormente, em outras ocasiões. Eu vou começar com as perguntas para o Alexandre e depois eu vou passar para o senhor, doutor Carlos. Alexandre, eu tentei juntar aqui a primeira pergunta, assim, que um colega colocou, desculpa que eu perdi o nome dos colegas aqui, tá? Eu vou tentando chamar aqui depois pelo nome. Ele questionou assim, se de fato a gente precisa fazer diagnóstico laboratorial para a COVID, ou se a gente pode abrir mão disso e ficar só como diagnóstico presuntivo, baseado em clínica. A gente sabe que tem o que é o ideal, aquilo que seria possível, né? Queria que você falasse um pouquinho disso e depois eu vou passar para o corticoide. Infelizmente, de forma alguma, a COVID-19 nos permite um diagnóstico sindrômico, porque as doenças diferenciais são vastas, são praticamente todas as infecções virais respiratórias agudas, em que pese um comentário que eu vi aí no chat da Roberta, e que eu provoquei hoje vários colegas do Brasil todo, acho que vocês estão percebendo, é lógico que isso precisa de comprovação, é uma impressão pessoal, mas que a ageusia e a anosmia vem caindo bastante em relação à presença no paciente ambulatorial. Se tinha alguma coisa específica que o SARS-CoV-2 está deixando de ter, pelo menos a sensação inicial, né, são esses sintomas. Então, é completamente mandatório a realização do diagnóstico por biologia molecular RT-PCR, mas vem correndo por fora, a gente sabe das limitações técnicas de custo dessa técnica, o teste suave antígeno, em que pese que ele é um pouco menos sensível e que falsos negativos podem acontecer, mas quando você tem uma positividade aí maior que 60%, é um teste que é mais barato, é rápido, que deve ser feito na ausência da possibilidade do RT-PCR. Perfeito. Uma outra pergunta, antes da gente ir para o corticoide, sobre a transmissão no momento que esse paciente está assintomático. Se você acha que isso é relevante, né, para novos casos. É muito relevante. O paciente assintomático transmite, a gente sabe disso, transmite com um poder, com uma taxa de infectividade menor, até porque ele não está espirrando, não está tossindo, não está soltando secreção. Aparentemente, a carga viral também é um pouco menor, quando comparado com pacientes sintomáticos, e tem uma diferença também de falar de assintomático e pré-sintomático, né? O assintomático, propriamente dito, eu acho que nós vamos começar a ver muito agora no período pós-vacinação. Hoje eu atendi um paciente no consultório, que ele é um pouco hipocondríaco, ele faz PCR a cada 2 semanas, já tomou 2 doses da Coronavac, e completamente assintomático veio com PCR positivo. Então, esse é um verdadeiro assintomático, né? Mas, enfim, é um paciente que transmite menos, mas que tem o seu poder, principalmente em contato, né? Por exemplo, um casal que se beija, que tem contato próximo, que dorme junto, mas em relação ao poder de infectividade de um paciente sintomático, ou ainda um paciente com Covid grave, um paciente que precisa de internação, não há comparação. Exato. Alexandre, uma outra dúvida que me mandaram até pelo celular e também aqui pelo sistema, se, assim, quando a gente fala que a gente monitora os nossos pacientes, né, ambulatoriais, né, como você comentou, da importância dessa monitorização, a gente sabe que, infelizmente, isso não é uma realidade em vários locais, né, a gente tem uma facilidade, assim, talvez por algum público mais, assim, que tem acesso ao oxímetro e ao médico de uma forma mais, assim, tranquila. A pessoa perguntou, assim, se esse paciente positivo, ele tem que ficar voltando no D7 ou D10 para checar a saturação, né? Eu fico preocupada de esperar até o D7 ou D10, né? Porque até lá o paciente, às vezes, já evoluiu mal, né? De forma nenhuma, a evolução para as formas pulmonares graves é linear. Ela pode ser abrupta, e a gente viu isso principalmente agora com a explosão da pandemia. Teve casos que já iniciam sintomas e no 2º, 3º dia a hipóxia já é muito importante. Lógico que medicina é uma curva de Gauss, né? Você vai ter uma mediana,
que é mais ou menos do sexto, oitavo dia para hipóxia, mas tem casos muito, muito precoces, como tem também casos muito tardios, principalmente os transplantados, né? Os transplantados de órgão sólido é uma bagunça, né? Se a gente achava que sabia alguma coisa, no transplantado é tudo diferente. Então, a monitorização tem que ser feita de forma diária e por um tempo aí prolongado, de 10 a 14 dias, no transplantado talvez mais. O Carlos pode comentar depois, mas é bastante seguro manter um paciente em casa com uma saturação acima de 94, sem necessidade de fazer tomografia, sem necessidade de fazer exames exames laboratoriais mais rebuscados. É lógico que tem o problema de acesso, né? Nós, da Sociedade Brasileira de Infectologia, tentamos resolver isso, doamos lá uma quantidade de oxímetro, mas, obviamente, o que é necessário é muito superior ao que nós podemos projetar para a população brasileira. Agora, entrando para o corticoide, né? Se você acha que as perguntas que chegaram também particular aqui no sistema, se você acha que a dexametasona em pacientes internados que estão evoluindo nessa dose de 6 miligramas, ela vai ser segura, né, suficiente, ou se você acha que isso tem que ser aumentado ou eventualmente trocado por outros corticoides. Eu não acho nada, eu sigo o que os ensaios clínicos randomizados fazem, né? A gente aqui até demorou, esperou a publicação no paper do Recovery para colocar no protocolo. Nós não colocamos mais nada no protocolo aqui com press release, porque press release já nos derrubou várias vezes, porque no press release parece que a droga é maravilhosa. A hora que você vê os resultados publicados, você fala, mas o Recovery não, o Recovery mostrou muito claramente. Eu quero dizer com isso é que faltam ensaios clínicos randomizados mostrando que altas doses de metilprednisolona, que é o que eu acho que você está provocando, seriam mais benéficas que a dose conhecida de dexametasona. É explanatório, tem um ensaio clínico randomizado, se eu não me engano, em paciente grave, em paciente crítico, paciente de UTI, em que doses mais altas talvez sejam mais benéficas, mas para COVID grave, para paciente de enfermaria, eu até mostrei uma meta-análise, né, que comparou dexa com hidrocortisona, com hidrocortisona, com metilprednisolona. E, inclusive, a metilprednisolona e a hidrocortisona não foram benéficas. Então, por enquanto, para paciente em enfermaria, é a dexametasona 10 dias. Eu vi a pergunta no chat, são 10 dias a partir do primeiro dia de internação, não a partir do dia de sintoma. Então, se o paciente vai de alta, ele continua com a dexametasona até o D10. Pelo menos é isso. A gente copia exatamente o que o ensaio clínico randomizado colocou. A gente não adapta, não faz invencionice, porque isso para fazer essas adaptações precisa ser testado. Perfeito. Quase terminando, muitas perguntas sobre o Regencov, doses, quando que vai chegar, se a gente já tem acesso. Eu vou convidar todos os colegas para acessarem o site da Associação Médica Brasileira, amb.org.br. Lá tem a nota técnica que foi publicada na quinta-feira, tem as doses, tem as indicações. O preço é $3.000 no mercado americano, não sei quanto vai ser a negociação aqui, a Conitec está resolvendo isso para acertar o custo, provavelmente vai ser um preço menor. É infusão, deve ser feito em clínicas hospitalares, em clínicas de infusão de medicação ou em hospitais. É uma infusão que dura de 2 a 3 horas, bastante tranquila, sem evento adverso. O que pesa é o preço e a necessidade dessa infusão. Não pode ser feito ambulatorialmente em casa, não vai ser vendido em farmácia, então é uma medicação para uso em clínica ou em hospital. E para um público selecionado, a $3.000 nos Estados Unidos, foi o tratamento que o Trump recebeu, né? Não sei se vocês sabem, quando ainda não tinha sido aprovado pela FDA. Então, vai ser para um público selecionado, talvez idosos de alto risco. Aí talvez os estudos de custo-efetividade mostrem que vale a pena, versus você internar, ter tantos dias de UTI, gastar com complicação, ECMO e por aí vai. Olha, eu vou passar as perguntas para o Dr. Carlos agora, Eduardo, senão eu vou ficar perguntando um monte de coisa para o Alexandre. Não, aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã. Uma pergunta para o Carlos também, mas fique aí tranquilo. Não, uma pergunta até ele já respondeu durante a aula, né, se ele estava vendo muito pneumomediastino ou mesmo pneumotórax espontâneo, né, mas acho que o senhor até comentou. Não sei se o senhor quer fazer algum outro comentário.
eu tenho aí, estou tentando fazer a conta aqui, é melhor não fazer, mais de 40 anos de terapia intensiva, nunca vi tanto pneumotórax e pneumomediastino na minha vida quanto eu vi nesses últimos meses. E, na maior parte das vezes, não tem nada a ver com fístula bronco pleural, bronco mediastinal, não é nada. Na maior parte das vezes, se não na totalidade do que eu vi, teve 2 casos que tinham uma lesão de traqueia por uma intubação difícil, mas naquela história de fazer uma intubação rápida, acabaram passando aí o guia por dentro da cânula de intubação, mas fora esses acidentes inesperados, todas as outras vezes são lesões auto-infligidas pelo próprio paciente. O paciente gera tanta pressão negativa no tórax que a pressão transalveolar, que é a pressão dentro do alvéolo menos a pressão fora, como a pressão dentro do alvéolo é positiva e a pressão fora é negativa, dentro do alvéolo menos a pressão fora, dá uma pressão transalveolar grande e esse alvéolo se rompe, gera um enfisema intersticial que drena em direção ao mediastino, dá o pneumomediastino. Quando ele tem sorte de sair no subcutâneo, ele faz o enfisema subcutâneo. Quando não sai no subcutâneo, força a pleura mediastinal e dá pneumotórax. Quando ele não tem caminho para cima nem para o lado, ele desce. Eu vi pelo menos uma meia dúzia de casos de pneumoperitônio, pneumoretroperitônio. Então, essas lesões autoinfligidas por pressão negativa, por você postergar muito a intubação do paciente, é uma das principais causas, se não a principal causa desses barotraumas. Eduardo, muito obrigada, doutor Carlos. Você quer perguntar para ele? Depois eu Em primeiro lugar, essas aulas fantásticas, né, do Alexandre, do Carlos, eu acho que foi muito legal, e eu vi que muitas vezes, apesar de muitas perguntas, às vezes parava as perguntas assim, por um bom tempo, né? Pelo interesse na apresentação, de não se desconcentrar. Eu acho que foram aulas fantásticas, 2 professores que têm uma visão social extremamente importante, né? Tanto o Alexandre na divulgação de informações pelo seu site, como também o seu trabalho nas sociedades científicas, na mídia, que realmente é um trabalho muito importante hoje. E esse trabalho fabuloso do Carlos, né? Impressionante. Eu acho que esse trabalho de treinamento dos profissionais, essa visão da importância de uma instituição como o Instituto Central do Hospital das Clínicas, o INCOR, de dar suporte aos diversos hospitais, às diversas UTIs. Eu acho que realmente a gente, né, que está em sociedades em todo momento, como é desigual esse país, como as informações demoram a chegar nos lugares, a gente vive isso direto, né? Então, realmente, eu acho esse trabalho, Carlos, fantástico, e parabéns aí por toda essa sua dedicação. Acho que são pessoas como você que são imprescindíveis mesmo numa situação pandêmica que a gente está vivendo. Mas o que eu queria perguntar, Carlos, a gente tem lá na Escola Paulista, né, a gente já tem identificado alguns casos também nesses pacientes mais crônicos de UTI, que demoram na ventilação, aspergilose, né? Então, eu queria saber um pouco da sua experiência aí no Hospital das Clínicas, nos casos de aspergilose, se você tem visto com maior frequência, como as publicações europeias, algumas americanas, mas como é que está a sua experiência em aspergilose pulmonar no paciente COVID? Olha, bom, primeiro eu agradeço as palavras aí, Eduardo. Infelizmente, eu acabei vendo aí um número também muito grande de casos de aspergilose, coisa que não é usual, né? E, na maior parte, se não... Eu estava tentando lembrar agora que você estava falando. Acho que a totalidade dos pacientes que eu vi com aspergilose foram pacientes que tomaram tocilizumab. Principalmente no primeiro semestre do ano passado,
teve um momento lá que a gente dosava IL-6 e naquela imaginação de um status hiperinflamatório, ainda não estava muito certa a história do corticoide, a gente acabou usando um pouco bastante aí de tocilizumab. Eu vi alguns casos de aspergilose invasiva, gerando necrose, gerando o vírus se espalhando de uma forma muito crítica. Hoje eu tenho muito receio de usar a tocilizumab. Não vi isso com o corticoide, a gente tem usado o corticoide em praticamente todo mundo e tenho certeza que isso ajuda na recuperação dos pacientes, principalmente os pacientes mais críticos, sob oxigênio-terapia ou entubados, mas as infecções oportunistas, principalmente com aspergilos, eu vi acontecer nessa população de pacientes aí que acabaram recebendo o tocilizumab. Doutor Carlos, e o citomegalovírus? Citomegalo, citomegalo, a gente vê assim, aqueles pacientes que se arrastam, que ficam muito tempo, já tomaram corticoide e estão tomando corticoide ainda, tem um processo de base, e aí eles dão aquela outra infiltrada. Um caso, a gente até fez uma biópsia de pulmão e acabou vindo mais de um bicho, mas o citomegalo estava lá campeando, e os outros a gente tem feito através quando se suspeita, a gente repete a tomografia para tentar entender, e aí acaba encontrando sinais de uma pneumopatia nova difusa, e pesquisando acaba achando o citomegalo, e a gente tem tratado. Não é tão frequente, felizmente, mas também tem tido esses pacientes. A gente acaba pesando a mão aí no tratamento dessa fase inflamatória, e alguns doentes ficam 20, 30, 40 dias internados, né? E quanto mais tempo fica, mais complicações eles vão tendo, né? Então, germes multiresistentes, às vezes bactérias mesmo multiresistentes, e esses vírus, esses fungos, volta e meia a gente se depara com eles, né? Já entrando, o que perguntaram aqui também, se nesses pacientes graves, intubados já assim de longa, como era a gravidade, como é que o senhor vê as doses mais elevadas de corticoide para esses casos que estão mais inflamados, né? Se eu pudesse falar. Esses pacientes que se arrastam, quando nós começamos a fazer as necrópsias e ver as necrópsias, nós começamos a perceber que muitos deles tinham um quadro de evolução para uma pneumonia em organização. Essa pneumonia em organização, o quadro genérico, no passado chamava-se de BUP, e depois, quando não tinha um agente etiológico, uma associação com algum processo ou inalatório ou infeccioso que pudesse justificar essa resposta tipo pneumonia organização, tipo BUP, a gente chamava de COP, né? Pneumonia organizante criptogenética. Bom, quando nós começamos a ver isso muito em autópsias, e a BUP é uma manifestação, ela muitas vezes lembra, como vocês sabem, uma pneumonia bacteriana, você dá um antibiótico, a febre continua, o doente não melhora, tal, e aí tem aquelas consolidações com broncogramas aéreos, aí muitas vezes a gente biopsiava no passado, hoje a gente já não biopsia mais, que acostumou a treinar o olho aí a fazer o diagnóstico de BUP, e esses quadros respondem muito bem a corticoide, na dose aí, pelo menos no início, numa dose mais alta, de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso de prednisona ou de prednisolona, e esses pacientes que estão mantendo na tomografia sinais de pneumonia e organização, passados os 10 dias que eles tomaram da dexametasona, eles ainda estão entubados, eles ainda estão necessitando de ofertas de oxigênio mais alta, ainda estão com complacência no pulmão mais baixa, esses que eu falei que tem um colágeno que ainda não polimerizou e eles são sensíveis ao tratamento. Então, esses pacientes a gente tem usado corticosteroide por um período um pouco mais longo e tirando devagar aí num período de
4 a 6 semanas a gente acaba tirando o corticoide, mas, como o Alexandre falou, não tem estudo para dar suporte a isso. São estudos de associação de o mesmo encontro do padrão histopatológico de pneumonia e organização de outras doenças intersticiais do pulmão, com esse achado histopatológico que nós vimos nas necrópsias. E a resposta clínica que nós temos visto desses pacientes para tomar um período um pouco maior de corticoide e começando com uma dose aí de mais ou menos 1 miligrama por quilo de peso no máximo e reduzindo progressivamente. Tá certo, gente. Teria, assim, inúmeras perguntas para fazer para vocês, mas eu acho que o nosso tempo já esgotou, a gente passou já, né, um pouco. E eu gostaria de agradecer muito ao Eduardo, ao Dr. Carlos, os dois Carlos, o Magno e o Roberto, ao Alexandre. E essa noite foi, assim, maravilhosa, eu fiquei muito satisfeito, tenho certeza que todos aproveitaram muito. Eduardo, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, nós tivemos um pico aí de 330 participantes, você veja, são quase 10 horas, estamos com 215 participantes aí, pessoal, quer dizer, seria impensável, né, um evento desse, terça-feira à noite, se não fosse nessa situação, né, é interessante isso, né, eu acho que a Sociedade Paulista de Infectologia tem cumprido aí seu papel, me sinto orgulhoso de estar aqui, né? Estou na coordenação científica aqui da sociedade, então, para mim, é um prazer enorme e aprendi demais aqui com o Carlos, o Alexandre, além de serem pessoas fantásticas aí, que certamente estão fazendo a diferença nesse Brasil. Então, agradecer e obrigado, Karen, por todo o trabalho aí de organização também no evento. Muito obrigado a vocês. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado.